sem olhar na Bíblia. Você sabe qual é o último versículo do Antigo Testamento? O que ele fala? Sem olhar na Bíblia. O que diz as últimas palavras de Deus no Antigo Testamento? Hã? Quem mandou colocar? Quem mandou colocar? Paviane, depois com uma conversa, viu? Amém. Abram nossas Bíblias aí, Malaquias 4, versos 5 e 6. Malaquias 4, versos 5 e 6. Sejam sinceros, quem sabia? Tirando o Dilson aí, não? Diz assim, amados: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Amado Senhor, que esta palavra seja edificação para a nossa vida, seja alimento para a nossa alma, que o Senhor fale usando a nossa voz. Amém. Amados, o Antigo Testamento é uma coleção de 39 livros, onde nós encontramos inúmeras narrativas maravilhosas. No Antigo Testamento nós temos a criação do mundo, nós temos a criação do homem e da mulher, nós temos o dilúvio que Noé enfrentou, nós temos a história da libertação do povo no Egito, nós temos a passagem a seco pelo Mar Vermelho e depois o mar se fechando e engolindo todo o exército de Faraó. Nós temos o heroísmo de alguns personagens como Sansão, como Gideão e tantas outras histórias que nós, quando crianças na escola dominical, ou ouvindo nosso pai, e no meu caso ouvindo a minha mãe em casa contando as histórias bíblicas, eu ficava fascinado. Normalmente, quando a gente assiste algum filme, ou lê um livro de ficção, por exemplo, eles têm finais arrebatadores, não é? Então, todos os filmes têm grandes finais. Se você pudesse escolher um evento do Antigo Testamento, se você fosse um editor aí da Bíblia, pudesse escolher um evento do Antigo Testamento e colocar no final de tudo, para concluir aquela coleção de livros, eu pergunto, qual ato grandioso de Deus você escolheria para dizer ao mundo: este é o meu Deus? Olha aqui, ó, como termina o Antigo Testamento. Que passagem você escolheria? Certamente eu tenho a minha. Você pode pensar na sua também, para não adiantar nada. Porque, amados, na verdade, Deus prefere terminar esta coleção de livros que constitui o Antigo Testamento, falando sobre aquilo que ele considera importante e grandioso, que é o coração dos pais se convertendo aos filhos, e o coração dos filhos se
convertendo aos pais. Vejam, amados, que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. Este é o grande final do Antigo Testamento que Deus deixou para nós, que Deus deixou para a sua igreja. Falando de conversão de coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não é por acaso, irmãos, que essas são as últimas palavras proferidas por Deus antes de acontecer um profundo silêncio que durou, sabe quantos anos, irmãos? 400 anos. 400 anos até que novamente a voz de Deus fosse ouvida e fosse escrita aí já no Novo Testamento. Vocês sabiam disto? Que ao terminar Malaquias, ao terminar essas palavras, houve um silêncio divino. E aqui, a última promessa do Antigo Testamento, que vem do nosso Deus, é que Deus converterá o coração dos pais e dos filhos. E por qual razão, irmãos, nós temos este grande final? Porque quem escolheu este grande final foi o próprio Deus. Nada do que foi feito nas Sagradas Escrituras partiu só do interesse dos homens. Mas Deus tem uma direção, um direcionamento para todos nós, assim como nós temos no Novo Testamento o Apocalipse, né, que foi direcionado pelos homens, no sentido assim, né, de fechar o cânon bíblico. O Apocalipse ficou ali como aquele último livro, o livro da revelação para a igreja. E qual é a razão de que Deus desejou que as suas últimas palavras, a última promessa sua, versasse sobre esta questão? Para que a terra fosse um lugar de bênção, de harmonia, de paz e não de maldição. Deus está nos mostrando, irmãos, a importância de passarmos o legado divino para a geração seguinte. Pais passando para os filhos as verdades e as maravilhas do nosso Deus. Vocês já perceberam que na Bíblia tem muitas genealogias? A gente até passa por cima, né? Você abre lá o livro de Crônicas, fulano gerou ciclano, que gerou fulano, que gerou o outro, que gerou o outro. Muitas e muitas vezes. Nós temos até mesmo a genealogia de Jesus, né? Registrada em Mateus e registrada em Lucas. E por que tanta genealogia? Amados, é porque através delas, Deus está demonstrando a importância das gerações, a importância da conexão que há entre pais, filhos, avós, netos. É por isso que ele cita nome por nome nas genealogias. E é interessante, amados, que Deus, Ele é sempre apresentado na Bíblia, aqui eu estou mais me referindo ao Antigo Testamento, como o Deus de alguém. Ou seja, não é um Deus qualquer, mas é o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E quem são esses três? Dentro dessa direção que eu estou dando para o texto,
Quem são esses três? Os patriarcas. Mas tem um outro detalhe aí. Opa, quem falou? Muito bem. Nós temos o avô, o pai e o neto. O avô, Abraão, depois o seu filho, né? E depois o seu neto. Quando eu falei pai, estou me referindo, né, a Isaac como pai de Jacó. Mas avô, o filho Isaac e o neto Jacó. Vejam, amados, a família presente nessas três gerações. Que coisa maravilhosa é, não é? Quando nós temos na igreja de Cristo 2, 3, 4 gerações, famílias que conhecem a Deus, pais que passaram para os seus filhos o poder, o amor deste Deus que nós temos. Deus está interessado em você, mas também está interessado nas gerações que sucederão vocês. Jesus já abençoa aos que creem, e abençoa também aos que virão a crer em seu nome. Ele diz isso lá em João 17, né? Na oração sacerdotal. Jesus está abençoando aos seus discípulos que creem, mas na sua bênção também está sendo, a sua bênção também está sendo direcionada àqueles que vierem a crer no seu nome. É preciso, irmãos, passar o legado divino para a geração seguinte. E quando isto não acontece, ou seja, quando os pais não se esforçam em passar o conhecimento de Deus para os seus filhos, a geração seguinte cresce sem conhecer as grandezas de Deus, sem saber o que Deus fez por eles. E com certeza, irmãos, e é com certeza e com tristeza que nós dizemos isto, né? Geração de pais e filhos que não conhecem a Deus, viverão em conflito, viverão mal, viverão sem honrar a Deus e sem honrar pai e mãe. Mas Deus nunca desistiu das famílias. Ao contrário, desde que Adão e Eva pecaram, caíram em tentação, Deus vem insistentemente buscando restaurar o relacionamento familiar. Não sejamos inocentes. Se Satanás se intrometeu na vida familiar lá atrás e não poupou aquela família, o que dizer hoje de nossas famílias? Satanás está igualmente empenhado em destruir as relações humanas, familiares, em destruir o conhecimento de Deus, que porventura haveria de ser passado do pai para filho. Eu posso dizer que sou privilegiado, no sentido de que pertenço à 4ª geração de cristãos. 4ª geração. Meu filho, que ele não mora aqui no bairro, mas esteve hoje pela manhã, é a 5ª geração. E tanto eu quanto a Rose ansiamos chegar à 6ª. Né? Para passarmos para a 6ª geração, a gente já vai estar um pouquinho velhinho, mas dá tempo. Para passarmos para a próxima geração,
aquilo que um dia Deus fez em minha vida, aquilo que um dia Deus fez na vida do meu pai, da minha mãe, aquilo que um dia Deus fez na vida da minha avó, do meu avô, e do meu bisavô, que foi o patriarca da minha família. Ele foi convertido por um dos primeiros missionários metodistas em Barra Mansa, Rio de Janeiro, no começo do século XX. Senhor Otávio Cândido de Oliveira. Está lá o nome dele registrado no livro de hall de membros da Igreja Metodista Central de Barra Mansa. Eu tenho uma fotocópia, uma fotocópia da página do livro que foi registrado. E através desse conhecimento que ele teve de Deus, ainda jovem, ele foi passando para a geração seguinte. E a geração seguinte foi passando, chegou até a mim, e já passei para o meu filho. E quero continuar passando adiante, enquanto Deus nos der vida. Deus está nos chamando, irmãos, para a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a sua bênção esteja sobre a terra. E não há bênção maior do que a bênção dos pais aos filhos. E não há maldição maior que a dos pais aos filhos. Quando Deus é esquecido, quando Deus está fora dos projetos de vida, quando Deus não é considerado, quando é virado as costas para Cristo e para a cruz de Cristo. E Deus está nos revelando nesse texto que nós lemos, amados, nos alertando que a maldição da terra começa, sabe onde? Dentro de casa. Começa dentro de casa. Já haviam pensado nisso, irmãos? Porque Deus está dizendo aqui, se não houver essa conversão de pais para filhos, de filhos para pais, de coração para Deus, Deus vem, ou seja, ali dentro da casa, Deus vem e fere a terra com maldição. Com a entrada do pecado no mundo, as relações familiares sofreram um terrível impacto. A gente sabe disso. Relações familiares é uma coisa difícil. É algo que todos nós, de alguma forma, vivemos e sofremos isto. Mas há um profundo interesse divino de restaurar a relação de pais e filhos. A reconciliação dos corações é uma condição para evitar a maldição sobre a terra. É claro, irmãos, e vocês vão concordar comigo, a palavra maldição é muito forte, né? É muito forte. Mas é um alerta de Deus para nós, diante do cenário que pode vir a ocorrer. Porque se essas coisas não se acertarem, Deus está dizendo que agirá de uma forma ao qual muita gente sofre. Eu quero dizer, amados, nenhum governo, nenhuma ONG, nenhuma instituição humana pode substituir o papel da família que foi estabelecido por Deus. Nada pode substituir. É somente Deus que pode converter
uma família e mudar sua história. Converter o coração do pai, converter o coração da mãe, converter o coração dos filhos. A gente nunca sabe por onde ou por quem vai começar, não é? Às vezes começa por uma criança que se interessou a ir numa igreja, se interessou a ir numa escola bíblica de férias, que conheceu uma coleguinha que convidou-a para ir na igreja um dia, e através daquela criança, o evangelho da salvação entra naquela casa, e a partir dali, pai e mãe conhecem ao Senhor. Quando nós abrimos nosso trabalho lá em Santana de Parnaíba, o que tinha muito lá? Criança. Nós tínhamos uma escola dominical com mais de 100 crianças todos os domingos. Cadê os pais? Eles mandavam as crianças para a escola. Mas amados, Deus foi bom. E no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, Ele foi atingindo o pai, foi atingindo a mãe, e foi tirando toda e qualquer maldição que porventura havia. Glória a Deus por isto. Amados, a humanidade, ela pode sobreviver a tsunamis, sobreviver a terremotos, a pandemias, quando a família está unida. Mas, não havendo afeto familiar, a sociedade se desintegra. Quando você lê a história do povo de Israel, os tempos mais difíceis, mais sombrios, mais terríveis na história de Israel, não foram aqueles marcados por pragas ou guerras, mas pelo afastamento de Deus. Irmãos, esta é a maior maldição que pode existir. Povo que se afasta de Deus, povo que vira as costas para Deus. E toda vez que isso acontecia na história de Israel, afetava os relacionamentos familiares. Porque quando Deus não está presente na vida de uma nação, a família sente, as crianças sentem, e o diabo tem inteira liberdade para agir. Mas graças a Deus, irmãos, que se porventura uma família estiver vivendo conflitos, brigas, processos destrutivos, tenham esperança, não é o fim. Há sempre uma saída, porque Deus deseja renovar a esperança, solucionar os problemas familiares e mostrar um caminho para a família. O pecado, ele abriu um abismo na relação entre pais e filhos, e na relação entre nossos filhos e Deus. E faz parte, irmãos, Dia dos Pais, faz parte da responsabilidade dos pais, e aqui nós incluímos, claro, as mães também, buscar uma contínua aliança dos seus filhos com Deus. Eu louvo a Deus, nesta igreja, a responsabilidade dos pais que eles têm para com seus filhos, neste lugar aqui. O cuidado, a dedicação, o esforço de fazer com que os seus filhos conheçam mais e mais a Deus. Que coisa bonita! Numa noite fria como essa, seria muito fácil colocar um pijama nos filhos, calçar uma pantufa e ficar em casa. Mas de manhã os pais preferiram vir. Agora à noite também preferiram vir. Porque sabem,
eu vou à casa do Senhor, ali falará coisas que serão importantes para a minha vida. O meu filho vai participar de uma escolinha ali com outras crianças. E quando a gente volta para casa, irmãos, a gente volta mais feliz. Quando a gente volta para casa, a gente sabe que podemos iniciar, a semana com o coração cheio de alegria. Irmãos e irmãs, Salmo 127 diz que filhos são herança de Deus para os pais. E herança é uma coisa boa, não é? Que boa notícia eu teria se me telefonasse dizendo assim: pastor Daniel, você tem um tio que é fulano de tal, ele morreu, deixou uma herança para o senhor. Falar, opa, seja bem-vindo, recebo, recebo, mas eu não tenho nenhum tio que tenha essa herança grande aí não, mas eu quero dizer que filho é herança do Senhor. Os nossos filhos são o nosso maior tesouro, são presentes de Deus. E nós devemos inculcar na cabecinha deles as verdades de Deus, para que aprendam a amar ao Senhor de todo o coração. Nunca se esqueçam, irmãos, e aqui nós estamos concluindo, nunca se esqueçam aquilo que um dia Deus falou ao seu povo lá atrás, ao qual nós também olhamos e dizemos: eu estou incluído nesse povo. Está lá em Deuteronômio 5, versos 6 e 7. Vejam, amados, que coisa maravilhosa o Senhor deixou para nós. Vamos ler juntos, amados. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem. Deixa eu só corrigir. Deuteronômio 6, versos 5 a 7. Deuteronômio 6. Valeu, já é coisa boa também. Coisa boa também. Deuteronômio, isso, 6. Vamos ler na casa. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Vejam só, irmãos, próximo. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Irmão, você sabe o que é isso? Inculcar na cabeça de alguém? Inculcar na cabeça do filho. Mãe tem uma capacidade incrível de fazer a gente se lembrar de muita coisa, Não esquece, olha lá, vamos lá, faz isso, aquilo. É para inculcar, isso aí é inculcar, é lembrar sempre. Isto é função de pai e mãe, lembrar sempre, inculcar na cabeça do seu filho e da sua filha as coisas de Deus, a palavra de Deus. Ensinamentos que vêm do Senhor. Não é a professora de escola dominical que tem essa responsabilidade. Ela também ensina. Mas você tem a maior responsabilidade na sua casa. Vamos falar de Deus na nossa casa. Vamos ensinar aos nossos filhos. E a melhor forma, irmãos, de ensinar o caminho de Deus aos filhos é falando e também servindo de modelo para eles. Eu dizia hoje pela manhã que criança tem uma capacidade incrível de descobrir contradições nossas de pais. Porque se eu falo para a criança uma coisa,
e ajo de uma forma diferente, ela pode ter 2 anos de vida, ela já percebeu. Portanto, amados, é necessário que eu fale, inculque na cabeça deles, mas que também estejamos vivendo, servindo de modelo. Por isso, irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a cumprir com fidelidade a nossa missão, e que o nosso coração seja convertido ao coração dos nossos filhos. Quando uma família vivencia a conversão entre pais e filhos e pais, a terra é abençoada. E eu termino dizendo que Deus deseja uma aliança com as famílias, para que nós continuamos a dizer que o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, Ele é o Deus do avô, do filho e do neto. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém.